Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast na área para vocês. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Depende do horário que você está assistindo o nosso querido ManzaCast. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, arquitetos, engenheiros, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria também dizer que a gente tem um estúdio de gravação de podcast lindo, maravilhoso, aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Quem quiser fazer uma produção, gravar e ter o seu podcast, pode entrar em contato com a gente. A gente vai te mostrar aqui o nosso estúdio e vamos conversar sobre isso, beleza? Também agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Beleza? Hoje eu tô com uma dupla aqui. Fernando, engenheiro Fernando e o arquiteto Felipe. Fala, Lúcio. Fala, Tudo beleza? bem? E aí, Que Lúcio? alegria poder Da estar aqui com você participando. Gêmeos, arquitetura e engenharia. São Exatamente. irmãos aqui, gêmeos idênticos. Tô até confuso aqui, ó. Tô olhando aqui. Viu lá? Até o final do episódio você vai conseguir Dá pra diferenciar. exatamente. Ainda bem exatamente. que um veio com óculos amarelo, o outro com óculos preto. É verdade, isso a gente diz para todo mundo, E a né? camisa Faz é parte- diferente. É, Cara, exatamente. se usar a mesma roupa, já deve ter Olha, né, já- acontecido isso na vida, né? Por muitos anos da nossa vida a gente passou por essa fase, mas agora já foi Já superado. foi, já não foi dá pra superada a fase da roupa igual. Aí agora a gente deu pra dar Quando uma é diferenciada. criancinha, né? Sim, exatamente. Devia de ser aquela Exatamente. confusão, né? Eu Tudo igual. gostava, mas depois você fica adolescente, aí não tem mais graça, né? Daí não chega, já passa, daí cada um tem a sua personalidade também, e aí não. O nome já é igual, né? Luiz, Felipe e Luiz Fernando. Só que o Luiz a gente tira, então aí fica Fernando e Felipe. É É mais que fácil. se falar Luiz aí. É, na escola, todo mundo chamava a gente por Luiz. Na escola, é ô Luiz, ô Luiz. Aí eu e o Felipe já virava o rosto, porque já sabia que ou era ele ou era eu. Então Sim, era identificado por Luiz. legal. Eles são de Cruzeiro, né? Trabalham Exatamente. ali na região de Cruzeiro, Bela cidade de Cruzeiro. fazem muitas obras, projetos lá de arquitetura e o Fernando, que é o engenheiro, também faz projetos complementares, né, Isso, Fernando? toda a parte técnica, estrutural, hidráulica, E elétrica. aí, a gente nos bastidores aqui tava conversando, pô, que legal, cara, vocês são irmãos, são gêmeos, Aham. e aí o Sim. cliente chega lá, você já pega, É, faz Eu tudo, acho que um até pacote completo, né? Justamente, acho que até pela comodidade do cliente, eu acho que porque às vezes você vai num, daí tem que procurar outro profissional, e tal. Acho Aham. que quando tá tudo reunido num único lugar, até para ele é mais cômodo. E pra gente também é mais vantajoso. A gente consegue oferecer desde a ferragem que vai estar escondida debaixo da terra até a cor da almofada que vai ser finalizado o serviço. Então é bem legal, Maravilha. Bem bem legal. legal. A gente cria um vínculo bem legal com o cliente. Show de bola, vamos lá então. Vamos lá. Eu vou perguntar e aí um fala e depois o outro Sim, fala sim. também, né? Beleza. Eu acho que assim, vai acabar se misturando que vocês nasceram juntos, exatamente, na realidade é a exatamente. mesma, É, história praticante. basicamente a mesma história, né? Uhum. Exatamente. Então conta pra gente aí, quem é o Fernando e quem é o Felipe? Vou- Pode começar Começa aí. eu? começar, Vamos pode lá então. começar. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto. O Fernando ele é engenheiro civil. E aí Vocês nasceram lá em nós Cruzeiro nascemos mesmo. em Cruzeiro, isso, nós nascemos em Cruzeiro. E, na verdade, é meio inconsciente, tá no subconsciente a história, porque meu pai ele trabalha com construção civil. Entendi. Desde quando nós nascemos, ele já trabalhava com construção civil. Ele começou como servente de pedreiro, e aí Sim. ele foi agariando, foi adquirindo conhecimento, daí se tornou armador, carpinteiro, Sim, pedreiro, vai mestre de fazendo de obra. tudo, né? Sim, exatamente. Tudo que precisa. Ele tem um know-how muito grande. Atualmente ele trabalha com a gente também, ele executa algumas das Maravilha. nossas obras. A família tá completa, né? É. Show E de aí bola. só que eu nunca me vi exercendo essa profissão. E aí hoje eu Sim. vejo que inconscientemente talvez ele tenha influenciado, mas acho que ele não imaginava que nós seguiríamos o mesmo caminho, o mesmo caminho dele. Não era uma via de regra nossa, né? Eu acho que a Isso. gente foi influenciado no subconsciente na hora da Sim. própria decisão, mas não, na verdade a gente queria ser professor, né? A gente queria ser Justamente. professor. A gente sempre Quando gostou. você é pequeno, né? Quer ser bombeiro, aquelas Exatamente. coisas Não, mas assim, né? foi até o ensino médio que a gente estava com a ideia Sim, de ser sim. professor. A gente sempre gostou muito de estudar, então e sempre, acho que foi um dom da nossa parte também de querer ensinar as pessoas. Então a gente foi nesse segmento e aí o tempo foi passando, até que um dia uma professora chamou a gente de canto, ela falou assim, eu preciso falar sério com vocês. A gente já ficou meio assim, né? Uhum. Ela falou, vocês têm certeza que vocês vão querer ser professor? E não desvalorizando a profissão do professor. Mas ela fala, Não é valorizado hoje no Brasil. Isso, Infelizmente, exatamente. ainda não é tão valorizado assim como deveria Sim, ser, com né? certeza. E aí nós sempre estudamos escola pública, e aí eu ficava olhando. E na escola pública não
é todo mundo que vai pra Pra aprender. aprender, Eu exatamente. tô só olhando, vocês falam bem rapidinho. Tem essa Tem essa velocidade aí. velocidade, A exatamente. velocidade aí Fala- Não assistam No duas o vezes, vídeo né? acelerado. É... Não vai conseguir entender. Não, pode Do ir bom com calma, português. pode ir tranquilo. Mas E. aí, eu também. O meu pai, ele era engenheiro, né? Aham, Então, legal. quando eu era pequeno, eu ia às vezes com meu pai na obra, tal, ia Aham. lá, subia no monte de areia ali. E quando fui ficando mais velho, por influência, eu comecei a ajudar o meu pai. Aí eu Sim, legal. dirigia uma caminhonete, levava o material lá, tal, ajudava o meu Aham. pai, né? No que eu podia. Aham, legal. E aí, como se diz? Sem querer, você vai entrando na profissão. Sim, sim, E aí eu justamente. trabalhava com meu pai e fui fazer uma faculdade. Fiz Uhum. faculdade de administração. E Ah, quando eu me formei, eu falei, nossa, construo casa, bicho. Eu faço Parabéns. outra coisa. Aí eu comecei a faculdade de engenharia. que Aham. legal, que legal. Então, total influência da família ali, né? Sim, sim, com certeza. Imagino que vocês, como falaram, inconscientemente, né? O pai ali trabalhava com obra, você Sim. vendo aquilo, tal, deve ter. E a própria casa, quando você já viu, né? Pedreiro que fica mexendo na casa o ano todo e aquela coisa de Sim. todo ano tinha obra, então isso fez muito parte da nossa vivência, Sim, sim, da exatamente. nossa infância, adolescência. Então, eu Uhum, acho que acabou, de certa forma, acabou mesmo influenciando nesse sentido. aham. E aí, quando vocês cresceram ali, você já gostava de arquitetura, desenhar, ou foi assim, na hora do vestibular, o que que eu vou fazer? Não, na Ou isso verdade, já, já veio quando era jovem, já estavam então, pensando, não, É, eu quero a fazer gente estava até isso. conversando ontem Vocês estavam sobre isso. falando aí que queriam ser professores. A sim, sim, Então, professora, mas essa coisa de criação sempre teve muito presente na nossa vida, sabe? De querer sim, criar, ter ideias. E aí a gente estava até lembrando ontem, nós somos evangélicos, a gente sempre fomos crianças muito ativas dentro da igreja. Então, tudo que tinha na igreja a gente queria sim. fazer. Nós somos Qual músicos que é a também, igreja? Assembleia de Deus. E Sim, nós somos músicos também, então a gente aprendeu legal. música na igreja, a gente toca, canta, até É canta bom, também. né? A Só não canta. vou dar uma palhinha comunidade para ali é vocês. muito legal, Não, é né? super Sim, legal. com certeza, Tem os legal. núcleos, né? Sim, Então, de Justamente. sim. jovens e Sim, Você tal. É cresce muito bom, direcionado, né? Você muito sabe, bom. né? e aí quando nós éramos adolescentes, nós tínhamos 13 anos, a gente tinha um grupo de teatro na igreja que nós escrevíamos as peças de teatro, Sim, sim. dirigíamos o pessoal ali nos ensaios, aí a gente Uhum. revezava, num teatro, de repente um atuava, o outro dirigia e tal. Sim. E aí a gente levava uma câmera, fazia make-off e tal, filmava o dia do evento, daí depois a gente ia Ó, fazer. isso aí foi o treinamento para vocês fazerem os vídeos Sim, que vocês fazem sim, hoje, né? exatamente, Sem vergonha. exatamente. Pessoal, você tem que ver o Insta deles. Segue Rapaz, lá, eles gente. fazem uns vídeos, tal, tudo, é divertido, é um barato. Sim, Muito sim, sim. legal Toda, mesmo. estamos com desafio para E toda aí essa semana. coisa da criação sempre teve com a gente. Nós sempre fomos crianças muito diferentes. A gente não tinha paciência para ficar brincando de carrinho, então sempre fui muito nerd. E aí o que eu achava legal era caderno para ficar desenhando, rabiscando. E eu acho que tá nessa veia aí, sabe, da Sim. Sim, arquitetura e sim, com tal. certeza. Mas o Fernando ele foi mais dirigido para essa coisa da construção, né? Sim, exatamente. Eu acho que foi no ensino médio, foi no ensino médio. Primeira série do ensino médio. A gente sentiu a necessidade de fazer um curso, porque até então eu só sabia estudar, não sabia fazer mais nada, só somente estudar. Então, a gente foi para pesquisar algum curso e na nossa cidade tinha o curso de projetista. Correto? Não, Ah, pode falar. desculpa. Não, imagina, Cara, imagina. peraí. Acho que ele tá falando bem perto ali, o microfone dele tá, pelo menos no meu Tá retorno, estourando muito? tá bem alto. Não, só dá uma Ah, tiradinha. beleza, beleza. Aí fala aí volta dessa Não, parte do beleza, curso legal, técnico aí. beleza. E aí, então, na primeira série do ensino médio, eu senti a necessidade de fazer algum curso, porque até então a gente só sabia estudar. E aí a gente uma vez, eu acho até legal a gente dar esse crédito, é legal, a gente foi fazer a inscrição, porque na nossa cidade tinha escola que oferecia o treinamento e tinha o curso para fazer de projetista. E aí foi eu e o Felipe, até então o curso seria só para mim, porque na época a gente não conseguiria fazer só o Felipe, então Mas só eu faria o Felipe. projetista de qual tipo? De projetista de fazer AutoCAD projetos, mesmo, assim? AutoCAD, Ah, exatamente, de entendi. fazer programa, desenhos, enfim. E aí então a gente foi para fazer a inscrição, enfim, eu fiz a inscrição e acho que uma coisa legal que aconteceu com o Felipe também foi o seguinte: a gente fez a inscrição e aí acho que era
Meire, o nome dela, Meire. Ela olhou pro Felipe e falou: "Ih", tava eu, minha mãe e o Felipe. "E aí, ele não vai fazer o curso e tal?" Aí, a gente falou: "Não", Aproveita, né? Tá junto aqui. exatamente, tá junto, Já vem já junto, vem nasceram junto, juntos. exatamente, faz o curso também. E a minha mãe: "Não, ele não vai fazer porque agora não dá pra fazer", porque até então a gente vem de uma família humilde, né, graças a Deus Sim. agora que as coisas estão mudando. Então, não dá pra fazer o curso, então ela: "Não", e ela estava grávida, eu acho que ela ficou comovida com isso, né, ela ficou muito comovida, ela falou assim: "Então, eu vou dar uma bolsa para o Felipe", então o Felipe ganhou uma bolsa de um ano inteiro pra fazer esse curso de projetista também. Acho que você fez o Maravilha. curso de projetista e também uma coisa que você usa até hoje, é o Photoshop, né, toda essa parte criativa também. justamente. Então isso Legal. influenciou bastante, aí eu comecei a ter esse primeiro contato com planta, fazer AutoCAD, Uhum. pra aprender 3D. 3D, exatamente, então isso de certa forma já me ajudou a encavalar aí a direcionar essa parte da engenharia. Então Sim. já E aí você fez esse curso e você arrumou algum estágio, começou a prestar serviço para alguém? "Pô, vou fazer uns projetinhos aí, quem sabe, de não, repente não eu fazer aparecia um nessa dinheirinho". época, então eu só fazia desenho mesmo e aí pegava uma coisa na internet, tentava copiar, mas nada, de Quantos profissional, anos? assim. Acho que estava no 15. 15, 16 anos, 15, 16 anos. Aham. Ah, é bem novinho. É, exato, Sim. bem novo. Ninguém vai dar um projeto de uma casa Casa. para um garoto de 15 anos fazer. Ah, mas de Às repente vezes, contribuir ali no faz um rabisquinho, escritório dá e pra tal, desenhar, exatamente. E é aí porque você não procurou. sim, Se também, exatamente, tivesse se é que você não tinha essa tivesse, mas visão. Senão alguém botava sim, você no sim, escritório Mas eu lá. acho que certeza. nessa época Atende o ainda telefone e faz um desenho Sim, aí. sim, nessa exatamente. época ainda não estava ainda definido que, vou ser Sim, arquiteto, vou ser engenheiro. Então, tipo assim, Entendi, exatamente. não vou estava aproveitar a claro, né. oportunidade e vou aprender mais É, alguma coisa, mas não estava exatamente, definido ainda. E aí, exatamente. depois dessa conversa que essa professora teve com a gente, eu pensei, nossa, realmente. Daí ela até me deu uma ideia. Já que você quer ser professor, então por que você não faz um curso, um bacharel, qualquer curso, faz um mestrado, faz um doutorado e você dá aula em faculdade, para você, acho que o retorno é melhor. Eu falei assim, nossa, realmente, acho que faz sentido o que ela disse. E aí a gente fomos procurar profissões. Aí o Fernando, daí de fato, acho que ele Sim, decidiu sim, exatamente. Aí seria já engenharia civil. Não, beleza, ele vai cursar engenharia civil. Mas vocês fizeram aquele vocacional, teste vocacional, faz para ver se Sim, bastante daí no coisa. para meu, ver o que o meu sempre foi mais para essa coisa da humanas e tal. E aí sempre caía direito, arquitetura, alguma coisa assim. e o dele dava diferente? Da, é, Não é possível. Dava área de exatas, dava Ué, sempre a área você de exatas, exatamente. Isso fica e igual. aí, então são iguais, mas a personalidade sim, é um Sim, pouco sim, diferente. exatamente, bem E aí, diferente. mas eu gosto de matemática também, essa coisa, eu não tem problema com isso, mas acho que ele tem mais facilidade do que eu, nessa Sim, sim. coisa. E aí, mas depois. imagina se fosse igual, aí ia Então. sair fogo aí, um 2 ia matar pessoas, o 2 outro. arquitetos, né, 2 engenheiros. Não ia dar certo, né. E aí, daí eu fiquei entre direito e arquitetura, mas daí eu fui ler a grade do curso de direito, mas era teoria geral disso, teoria de processo, teoria mas Sim, não tem conta, não tem nada, só vai ficar lendo, lendo, lendo teoria. Daí eu fui ver a grade de arquitetura, daí eu vi que tinha alguma coisa de é muito matemática. mais ligado à arte, né, Sim, 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 uma bem justamente. mais coisa mais criativo, E aí bacana. né. tinha aula de maquete, eu falei: "Nossa, que legal, vai ter aula de Não maquete e desmerecendo tal". os advogados Não, com aí, viu, certeza. Não, com senão certeza. vai ser Não, mas massacrado. acho que vai do perfil de cada Vai um, do né. Exato. perfil, cada E um já aí eu vem. falei: "Nossa, vou escolher então arquitetura", mas eu não tinha essa noção ainda que a arquitetura, era conjugado com a engenharia, né, um depende Sim, do outro. Talvez uma coisa totalmente. bem pincelada, bem no fundo, Sim, mas que não daria pra gente trabalhar uma junto, né. breve noção, é. É, Mas aí hoje, olhando de fora, eu vejo que foi Deus que foi guiando os nossos caminhos ali, Sim. colocando. Acho que o propósito de vocês é trabalhar estar uma boa parte da vida juntos, e aí acho que acabou dando nisso. Na verdade, 90% de tudo que a gente faz, desde sim, quando nós nascemos, é junto, 90%. né. Tem as coisas que não A tem. gente Sim. passa 90% do dia quase que junto também, né, Então, e exatamente. aí e acho que até para ter um São sócio. casados? Não. Não, 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 são irmãos só. irmão só. Vai que não, Ah, são tá. casados. Corta essa parte, gente. Não, esse é o corte. São casados assim, você com a sua esposa, você com a dele. Não, Não, ainda você com não. ele, vocês são Não, não, irmãos. não, não. Não. Essa foi boa. Foi a viagem, a gente pegou Ah, mais condicionamento aqui, então a A gente foi viagem cansado. atrapalhou. Ainda não, nós não Ainda somos não, casados. ainda não. aham. Não, Ai, ai. essa foi boa demais. Sim, sim. Não, mas então, que legal, cara, porque você falou, né, Deus foi fazendo os Sim, caminhos, sim, né? Sim, Então, sim. exatamente. o pai também da Com área, certeza. Aham. você fez arquitetura, você fez Sim, engenharia. Sim. Vocês fizeram ao mesmo tempo? Sim, sim, sim. Ingressamos no prático. Daí eu acho que foi o que a gente sentiu um pouco, porque desde então nós sempre estudávamos Eu juntos. estava perguntando assim, poxa, o pai lá
pedreiro, não desmerecendo a Claro, profissão, Claro. mas a dificuldade de 2 filhos fazerem a faculdade sim, ao mesmo sim, tempo, que aham. faculdade também Mas Sim, não é nós fácil, né. conseguimos bolsa, então Oh, nesse sim, sentido maravilha! sim, para ele exatamente. foi bem mais Aí eu acho que tranquilo. essa parte merece dar o crédito pra minha mãe também, Aham, né? é. Minha mãe, ela sempre pegou no nosso pé esse sentido de a gente Qual que é o sempre. nome da mãe? Minha mãe Lucemara. É. Ô, Tá até dona por aí. Lucimara. Ela tá ali, ó, ela Tá não ali quis ouvindo. assistir aqui, mas É, parabéns, viu. legal. Ela sempre incentivou a gente sempre ser melhor naquilo que a gente fazia. Uhum. Tipo, na verdade, ela nunca aceitou que a gente tirasse nota menos que. 8 pra 8 ela era para uma ela nota já não era regular. Era nota. regular. Ela Eita, sempre aceitou 9, nós. 10 a gente. Então, e a gente cresceu com esse senso de excelência. Então, tipo, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, porque a gente sempre tem que ser melhor naquilo que a gente faz, mas não, de certa forma, que isso nos atrapalhou. Porque a gente também cresceu dentro da igreja e você cresce com esse sentimento de tudo que você tem que fazer bem para Deus. Sim. Então isso a gente sempre foi bom aluno, sempre fomos bons alunos, então isso, de certa forma, Influenciou e influenciou facilitou e nesse facilitou sentido, a é. nossa entrada na faculdade pra gente ter conseguido bolsa. A gente foi Era um problema, de repente ele tirava 10, eu tirava 9, daí ela olhava pra mim e falava assim: "Mas por que que ele tirou 10 e você não tirou 9?" tá Aí tão aí próximo. tirava os 2: "Mãe, os 2 fizeram 10". "Não, mas não fez nada mais do que a sua obrigação, é isso mesmo". Minha mãe foi bem raiz com a gente, foi bem Mãe raiz. bem raiz mesmo. É. Mas eu acho que hoje a gente colhe os frutos Sim, devido com certeza, com Uhum. desse certeza. Bem Mas ensinamento. como é grato a que ela. foi? Aí vocês decidiram: "Eu vou fazer engenharia, Sim, eu vou fazer arquitetura". Sim, sim. Vocês até contaram aqui nos bastidores que não tinham ligado que os 2 iam fazer faculdades, mas é que sim. essas faculdades conversavam uma profissão com o outro. Aham. Exatamente. Vocês fizeram faculdade aonde? Como é que foi esse processo até chegar à faculdade? "Ah, eu quero fazer isso, tal, tudo". A Conta gente pra fez em gente aí. Lorena, eu fiz no Unisal e o Felipe fez na Unifateia, né. Isso, exatamente. E aí a gente de 2017 a 2000 Do desculpa, lado ali, 2013 a Lorena, né? 2017. Era É, pertinho. pertinho. Existem outras possibilidades, até quando a gente foi buscar a profissão também, e aí a gente teve que colocar o pé no chão e ver onde tem um curso mais próximo e Sim, tal. com E a certeza. gente optou por escolher ali mesmo, são boas faculdades também. Excelente, Uhum. excelente. E aí a gente foi, caminhando, então foi de 2013 a 2017. Eu acho que no final de 2016, né, Uhum. entre 2016 e 2017, aí a gente começou a querer pensar em trabalhar juntos, porque daí já estudando todo o tempo, Sim. então, já sabia que uma coisa estava correlacionada à outra, então a gente começou a cogitar nessa possibilidade de trabalhar junto. Legal. Mas durante a faculdade, vocês fizeram estágio em outros escritórios, Sim, trabalharam sim, com sim. outras Sim, aham. pessoas? Sim. Durante a faculdade também, acho que você até tinha comentado, acho que foi a Alexandre que comentou comigo tá no WhatsApp. direct, sobre os prêmios. Durante a faculdade eu tive a oportunidade de participar de vários concursos de arquitetura, era até Conta aí, pô. então, vou contar para Tem vocês tempo, agora. pode Tem ficar à tempo. vontade. Eu me lembro que na época, quem vê diz que é muito tempo, né, mas, ainda aquela questão da revista da arquitetura e construção, Casa Sim. Cláudia, era muito forte, eu gostava muito de ir nas bancas comprar a revista e tal, e eu não conhecia sobre essa questão dos concursos de arquitetura, dos prêmios de arquitetura, para mim Uhum. isso não existia. E aí eu comprei uma revista da arquitetura e construção e eu vi que existia um prêmio da DECA, que se chamava Estudos de um Banheiro. Ele é um Aham. prêmio anual que acontece, e aí ele acontece, paralelo ao prêmio DECA, que é um prêmio para a categoria de profissionais. No caso, eu estava participando na categoria de Estudante. estudantes. E aí eu descobri esse prêmio, e aí eu falei, e eu gosto muito Vou dessa me coisa inscrever. de competição e tal, e aí Massa. vou me inscrever e vou participar. Só que quando eu participei desse primeiro, acho que eu fiz muito com a mentalidade, eu não estava fazendo com a mentalidade certa, que eu queria participar para ganhar, já naquele que vou participar para ganhar. E Uhum. aí participei, o projeto não ficou uma porcaria, o projeto hoje olhando não ficou legal o projeto, Tá mas aprendendo ainda, não, né? É, mas foi uma questão de aprender e tal. Mas aí eu comecei a ganhar o gosto daí me recordando, eu comecei a pensar, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu recebo um projeto de um cliente, que é aquela questão de ter um desafio novo para poder fazer. Porque na Sim. faculdade acontece que os projetos acabam sendo semestrais, então você fica um semestre inteiro trabalhando dentro daquele projeto, Uhum. e no prêmio não, prêmio conforme E tem as matérias também, que não é justamente. exatamente o sim, trabalho Sim, profissional, né, sim. Então como eu é consegui depois que se forma. com justamente. certeza. E aí nesses prêmios, nesses concursos, eu comecei a exercitar melhor a arquitetura e tal, a aprimorar melhor. E aí eu comecei a participar. Eu participei de muitos prêmios, foram 50 concursos que eu participei, Nossa. e aí, de um ano para o outro. E aí no outro ano eu participei desses estudos de novo, de um banheiro. Só que daí quando eu estava participando desse, eu já não estava mais interessado em ganhar. Assim, vou participar para ver no que dá. E Uhum. aí nesse eu tive a sorte de ser semifinalista né, nessa categoria aí, entre os 10, o meu projeto foi escolhido para ser semifinalista. Aham. E aí eu fiquei super feliz e Aí você tal. fazia a planta baixa, Era renderizava tudo, tudo? era um estudo preliminar completo. Então, Sim.
Era uma pesquisa sobre o tema, fazia planta baixa, planta de cobertura, gesso, mobiliário, era um projeto completo. E isso foi muito legal para eu poder ir me aperfeiçoando. E aí, Uhum. nisso, eu ia fazendo cursos fora para poder aperfeiçoar 3D, aperfeiçoar Foi nessa renderização. época que você aprendeu de verdade, de fato, assim, melhorar o 3D, né? Justamente. É que de repente Com era uma certeza. deficiência, eu via que Sim. os outros concorrentes iam melhorando. E aí, depois disso, eu participei de um outro prêmio que era de uma empresa de drywall, e aí esse foi muito marcante, que esse eu ganhei, fiquei em primeiro lugar no Pode falar o nome da empresa. Gypsum, acho que era Gypsum, que era uma empresa que Certo. fornece placas de drywall, de gesso. Uhum. E aí quem explorasse melhor o uso e tal, daí eu explorei até no uso de um banheiro, que eu usei essas placas. E aí eu ganhei em primeiro lugar, e aí foi super legal, que aí na noite de premiação conheci arquitetos que era tanto a categoria estudante, também para a categoria profissional. E aí eu conheci arquitetos que eu admiro aqui no Brasil, que também estavam no dia da Sim. premiação. São Paulo? Isso, foi em São Paulo, foi super legal. E aí eu ganhei esse, aí depois no quarto ano eu também fiquei em segundo lugar no outro. Então, tipo assim, foi uma experiência que além do estágio, e até uma dica que eu dou para os estudantes também, eu acho que participem e busquem outras coisas fora. Fantástico, hein? Tudo que a faculdade conseguir te possibilitar e Proporcionar, né? proporcionar, eu acho que é legal correr atrás, porque eu acho que isso vai abrindo o leque, você vai aprimorando cada vez mais. E como o pessoal diz, né? Que o aluno que faz a Justo, faculdade, Com não é a certeza, faculdade que com faz o certeza. aluno. Você foi Justamente. lá, cara, começou a buscar a premiação, Justamente, começou a aham. ganhar premiação, a se especializar, fazer cursos aí, Sim. 3D e tal, outros softwares para te auxiliar. Aham. Imagino que na sua sala ali, vários outros alunos estavam fazendo a faculdade e não tinham a mesma pegada que você Sim, tinha. sim, 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 sim. aham. Então isso é pessoal, Sim, não é, aham, justamente. Exatamente. né? Eu Então acho que o segredo do é sucesso é o isso. aluno que faz a Aham, justamente. faculdade. Eu acho que quando o sonho é seu, não fica terceirizando a responsabilidade. Ah, dependo disso, dependo daquilo. Corre atrás. Corre Depende atrás. só de você e mais. Opa, depende só de você e mais ninguém. Então, acho que Uhum. foi essa mentalidade que eu acabei desenvolvendo aí. Nós dois também fomos finalistas, né, do prêmio Odebrecht, Ah, né? é Então verdade. Só que agora não existe mais esse prêmio, uma É, pena ter acabado. Mas a gente foi finalista também. Eu acho que eu tava no quarto, você terceiro. no terceiro ano também. Que É. era Como um é que prêmio. é? Só Conta que isso. esse prêmio era um É, prêmio Mais de. científico, né? Era uma parte mais Isso. científica. Eu fui, também, durante a faculdade, também eu fui bolsista do CNPq, que era uma questão de iniciação científica e sim, tal. Até porque quando eu estava na faculdade, minha mentalidade, pelo menos nos primeiros anos, era seguir aquele plano da minha professora, de repente fazer um mestrado. Então eu fui correr atrás sim. dessa questão da Ainda iniciação pode ser. científica. Porque é que assim, é que é muito trabalho, né? No ano Trabalhar de dia, passado, de noite, meu. eu tive então. No ano passado, eu tive a felicidade de receber um Eu já convite pensei também, mas para eu poder falei, dar meu, já trabalho demais. Eu imagino, Então, imagino. aham. Eu recebi um convite para poder ser professor na mesma faculdade que eu estudei no ano passado. E aí, daí chegou aquele momento que você tem que decidir, será que é isso mesmo que eu quero mas hoje eu penso Inclusive já me diferente. chamaram para dar aula, Que Então, legal, que aham. bacana. mas aí o que que eu faço? Eu pego um amigo que tem esse perfil, que está fazendo mestrado e indico. Sim. Então, porque eu acho que daí vai muito do perfil também. E eu acho que hoje eu me realizo muito mais fazendo os projetos, atendendo os clientes, do que de repente estar ali na sala de aula. Sim. E aí acaba indo por esse caminho. E esse prêmio Odebrecht aí que você falou que era científico, Sim, sim. como que foi o processo? Conta pra Na verdade, gente eu vi aí. o Felipe fazendo essa parte prêmio, eu pensei, eu também Vou preciso fazer também. participar de alguma coisa, né? Preciso ganhar um prêmio. Ele E tá aí, passando na minha frente aqui no vale. e aí eu comecei a pesquisar, e aí esse prêmio, ele acontecia anualmente também, e ele era uma parte mais científica, que era voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, naquela época, eu acho que eu estava no Quarto ano. quarto ano, exatamente. E aí a gente começou a pesquisar formas de como era uma coisa de desenvolvimento sustentável, e na construção civil você tem algumas vertentes, mas isso é um pouco mais longe, né? Então aí eu pesquisei alguns temas sociais, que foi criar um sistema para dessalinizar a água lá no Nordeste, enfim. Ficou semifinalista, mas aí não foi para Mas como que frente. era aí o projeto de vocês? Conta aí que eu quero saber. Olha, faz tempo que foi Era esse projeto, mas é, porque Como primeiro eu participei do. Dessalinizavam? Dessalinização, era um sistema que dessalinizava a água Osmose? Não não, era não, não, não conhecido. era osmose, não era osmose. A gente usava a própria questão me fugiu o nome da palavra, mas a gente Evaporação? da evaporação para poder criar essa parte da dessalinização. É que faz tempo agora que eu já Sim, tenho não tantos se números na lembra. minha cabeça que eu já não me lembro com detalhes, né, dessa parte do enfoque do tema. Mas a gente tentava dessalinizar essa água a custo barato. A gente conseguiu comprovar que o que a gente queria fazer tinha um custo viável, era uma operação viável, mas tinha outros projetos também, bem melhores que o meu, e aí, de certa forma, já foram vencedores também. Legal. E, assim, vocês trabalharam em outros
escritórios Sim, sim. durante a Sim, faculdade? sim. Pra mim, eu acho que daí essa questão de empreendedor e tal nasceu pela questão do estágio. Eu estagiei em 2 escritórios. Sim. O primeiro eu estagiei foi num escritório de arquitetura lá na minha cidade, o arquiteto se chama Marco Antônio, e esse estágio pra mim, assim, no primeiro momento foi um pequeno choque, Uhum. porque, como eu te disse, quando você tá na faculdade, pelo menos sim, você gasta 6 meses fazendo um Sim. projeto e tal, e quando você tem a vivência profissional, você sabe que o É cliente tudo pra é ontem, tudo né? pra Eu ontem, já pra contratei o pedreiro, Tá lá tá no justamente. barraco lá no Aham, terreno. quando é que justamente. fica pronto? E aí, nesse estágio, a gente tinha prazos e tal, então, foi legal para eu poder ter essa vivência e receber esse choque, Você sabe. aprende Não, tudo ali no é outra estágio, coisa. Sim, né? Aham, é exatamente. outra Porque a coisa. faculdade é mais didático mesmo, Sim, com Justamente. matérias certeza. específicas, Aham, tal, tudo. justamente. O estágio é super E até importante. mesmo muitas das matérias você nem usa profissionalmente depois, né? Uhum. Mais um desenvolvimento, um Sim, sim. estudo ali. Aham. É mais para você ter um conhecimento geral, mas nem Isso. chega a E usar. aí você chegou lá no estágio, aquele desafio. Nossa, os primeiros meses foram sofridos, mas depois também você vai aprendendo e Uhum, tal. E aí, só que nesse escritório a gente trabalhava mais com arquitetura. E uhum. aí depois no último ano eu tive a oportunidade de fazer um estágio com uma arquiteta que eu admiro muito, que era da cidade de Guaratinguetá, ela se chama Milena Guiar. Era um sonho de todo estagiário. Milena Guiar? Isso, Milena Guiar. Ah, Deveria vou trazer ela convidar aqui. a Milena Com para vir aqui. certeza, com certeza. É Dá um toque nela aí. vou chamar. Milena, você tá devendo, tem que vir aqui agora, hein? E aí nesse estágio com ela, eu explorei muito mais a parte de interiores, fazer Sim. detalhamento, porque ela trabalha muito com essa questão de decoração, mais em design de interiores mesmo. E aí eu já tinha esse know-how agora da parte da arquitetura, e com ela eu fiz essa parte de detalhamento, iluminação, gesso e tal. Então, consegui uma bagagem muito legal com ela. E fora a questão pessoal também, como ela lidava com as pessoas. Foi muito legal. Acho que me marcou muito o Sim, estágio com ela. Sim, legal. eu consegui estágio, acho que do terceiro para o quarto ano. Inicialmente foi numa empresa pública lá de Cruzeiro, que é o SAAI, que é o Sistema de Sim, Autônomo de Água e Esgoto, e eu fiquei lá durante 1 ano e meio. Lá eu tinha bastante contato com essa questão do próprio tratamento de água e dessa parte mais global de infraestrutura, não a parte de engenharia como eu estou trabalhando hoje, essa parte mais residencial, de projetos, enfim. sim, Mas foi um período muito legal que eu aprendi muito a conviver com pessoas. Então, isso é uma coisa que acho que qualquer profissão de hoje você precisa exato. de ter, que é você A saber experiência ouvir. profissional, você tá ali Exatamente. numa, né, as pessoas, como elas se portam, como Sim, elas se com Justamente. tratam. certeza, exatamente. Você não Saber sabe nada, se a né? Você é pessoa um tá bem, bebezinho ainda, não. exatamente, se a pessoa tá bem, como você tem que se Exato. chegar até ela. Então, essa questão de tratar com as pessoas, eu aprendi muito lá, sou muito grato ao Uhum, pessoal de lá. E aí depois, aí eu senti a necessidade do quarto ano pra frente que eu precisava estar nessa prática que o Felipe já de certa forma já tinha, que é ter contato com o projeto, com sim. AutoCAD, enfim. E aí eu consegui um estágio lá com o Júlio Ferraz, lá em Guará também, e lá foi a mesma questão de choque que eu tive com o Felipe Ó, tem que convidar o Júlio aqui. Acho que é a também. terceira pessoa que já trabalhou com o Júlio. Eu acho O que pessoal de lá já trabalhou exatamente, mas eu bastante acho que com o Júlio. essa é a meta de vida dele, que ele até falava no escritório, que é criar uma escola Uhum, para que vários engenheiros comecem a aprender. Seu Júlio Felipe também me ajudou muito. Então uhum. foi esse choque também, É o porque engenheiro, né, o Júlio? exatamente. E o Felipe também Na é engenheiro. verdade, o Júlio teve um menino que fez a pós-graduação comigo, que Sim, estudava em Guará, aham, na FEG, se não me sim, engano, e fez um estágio com o Júlio, que legal. né? Como que é o nome? E Talvez eu conheça. putz, Ah, muita me gente. esqueci, cara. É muita gente. E engraçado que a gente estudou vários anos, Sim, 2 anos junto, né? A gente Aham. ia no legal. mesmo. Não tô me lembrando aqui, Aham, depois me lembro. Mas teve outras pessoas já que eu já conversei da região lá que trabalharam com o Júlio. sim, sim. E lá também Inclusive tem uma arquiteta que vai vir aqui que trabalha com o Júlio. Eu estive lá eu fiz um projeto de uma piscina e uma edícula e o projeto da casa era do Júlio também. Ah, que bacana, legal. Bastante Ele é um coisa nome ali, né? bem consolidado ali Sim. Na região de Guará. E aí era pauleira lá, então você tinha que o projeto chegou agora, tem que estar pronto daqui a pouco. Então lá foi esse choque É, também na estrutural de é bem assim, né? O cara, exatamente. putz, eu já saiu o projeto da prefeitura. Eu vou Aham, vamos começar a semana que vem. começar semana que vem, exatamente. Semana que E vem. era assim, mas eu fiquei lá e aprendi muito, eu sou muito grato ao tempo que eu fiquei lá. E aí Uhum. depois de lá, a gente começou a já criar desse quarto ano da pra frente da faculdade, essa Sim, ideia Lá sim. de trabalha com todos os complementares ou mais a parte estrutural? lá é completo, desde a parte de você fala lá, Hidráulica, elétrica, mas estrutura? você fala eu com o Felipe ou lá no último estágio Não, que no eu estava? Júlio Ah, lá. tá, no seu É Júlio. bom perguntar pra não É, corte de justamente, já novo, né? vai ter outro corte. Não, imagina. Eh,
Não, lá é completo, lá desde a parte de arquitetura, engenharia. Corte é aquela parte do casamento. Então, para não ter ela de novo, né? A gente tava onde? A gente tá no No seu Júlio Júlio. lá, se era Lá é completo. completo, lá é completo. Até a própria questão de orçamentária também. Uhum. Então, aprendi bastante lá. E o legal disso, eu Faz o tive. orçamento também? Faz. É que Nossa. eu acho que ele também. É que hoje eu já. Faz 5 anos que eu já não tô mais lá. Uhum. Então, eu acho que ele toca obras também, né? Ele tem uma Entendi. construtora, então ele precisa ter essa questão de orçamento também. Bacana. Então, isso influenciou bastante a nossa tomada de decisão, né? Sim. Tudo E trabalhar aí, juntos. tava chegando no final, vocês já pensaram, cara, vamos montar um escritório? Como é... Sim, Conta aí os exatamente. planos, os Exatamente. A passos. nossa ideia, pelo E o menos. medinho, e o medinho? Medo sempre Será? tem, Sempre né? teve, Mas sempre teve. Cara, eu não me via. é normal. É normal. Mas eu não me via, depois que eu saísse da faculdade, ter que procurar outra pessoa para poder trabalhar e tal. Eu É acho que até. difícil. Eu acho que eu tenho nós temos esse espírito bem empreendedor de Uhum. correr atrás, de fazer acontecer e tal. Eu falei, Sim. é lógico, o medo sempre vem, né? E aí, se é que vão aparecer os clientes ou não, mas Sim. daí para aparecer os clientes também, ó, os primeiros são da família, são os amigos, e aí a coisa vai acontecendo. E aí nós decidimos que nós iríamos então abrir o nosso escritório, e aí a gente começou a construir a estrutura para ter esse escritório, né? Sim. Essa Sim. parte da construção, ela foi bem, Foi puxado. foi bem puxada. Porque, na verdade, a gente Mas não. vocês já começaram com escritório físico ou começaram atendendo os clientes ali? Sim. E Então, aí depois foram abrir um Não, escritório? foi. A gente já começou no escritório físico, mas na preparação da estrutura para o escritório físico foi um ano bem sofrido, assim, para mim com o Felipe. Por quê? Porque a gente não queria, como era algo novo, a gente não queria correr o risco de alugar algo e ter que ir para um lugar que a gente nem sabia se a gente teria cliente. Então a gente pensou, vamos fazer uma reforma aqui dentro de casa, e a gente consegue fazer Sim. algumas adequações, a gente faz o escritório pra gente aqui, e conforme for, a gente vê se a gente, conforme for ampliando, a necessidade de ir para um outro lugar. Então a gente Uhum. fez uma mega de uma reforma lá dentro de casa para a gente poder comportar o escritório e também, de certa forma, deixar um ar mais profissional e também fazer a questão de separar a Eu casa tô de só escritório. imaginando aqui, roubaram a sala da casa lá da Nossa, família. mas agora a gente está devolvendo uma casa para os nossos pais, então tá Exatamente. pago Tá paga agora a já, dívida, a né? A dívida dívida tá tá paga paga. já. Olha, que Que maravilha. legal. Mas foi um ano muito sofrido. Por quê? Porque eu acho que é legal contar isso, porque faz parte da nossa história. A gente tinha pouco dinheiro na época. A família tá Recém-formado, junto, Exatamente, todos tudo juntos, junto todos ali, juntos, né? literalmente. E aí a gente tinha o projeto, o Felipe fez o projeto pra gente, e na hora de construir, quem vai construir, né? E aí meu pai falou assim, vamos fazer junto. E aí meu pai começou a fazer e o Felipe começou a ajudar. Então só que nessa época meu pai ele acabou ficando desempregado, Sim, então exatamente. e aí, já que ele ficou desempregado, vamos aproveitar a oportunidade, vamos arrumar aqui então. E aí, Uhum. só que ele era desempregado, ok, ele fazia parte dele, mas e quem vai ser o servente da obra? Vocês. Nós dois, Tem exatamente. que botar a mão na massa. Exatamente. Só que o problema é que eu com o Felipe, dois juntos, a nossa força física Nossa tá quase chegando a uma pessoa de um, né? A gente não tinha essa força física toda. É. É a força mais na Depende do tamanho do mente. esforço, assim. Mas que eu Exatamente, com falo pra certeza. você, não tem jantar gratuito, né? Com certeza, com Cara, eu certeza. construí esse estúdio. Meu, vinha o gesseiro aqui no sábado, no Aham. domingo, tal. Sim, Ninguém vinha aqui por mim. Então. Só eu exatamente, mesmo. exatamente. Então, assim, eu não fiz o gesso, tal. Claro. Cara, mas dá um trabalho Sim, enorme. aham, nossa. Sim, com Tudo que você vai certeza. fazer, Com Aham. certeza. né? Então, Se você é não correr sempre atrás, assim. as coisas não Tem acontecem. outras histórias, mas não vou contar aqui. A gente precisa de Mas- corte, Lúcio, né? Não, mas é. Não, Exatamente. é sempre difícil. Mas Sempre. eu com o Felipe, a gente sempre teve essa visão que todo sacrifício, ele nunca é eterno, ele sempre é transitório. E todo sacrifício leva uma recompensa, né? Então, Exato. muito do que a gente plantou naquela época, a gente tá começando a colher isso. hoje. Então, eu É acho que a gente não se isso. arrepende, né? Não, de jeito De nenhum. jeito nenhum. A gente tem bastante a gratidão por tudo. Porque isso também, de certa forma, ajudou a gente a desenvolver como pessoa também. Hoje, Sim. hoje eu sei o que é chegar numa obra e ver o servente lá carregando areia Não é fácil. 3 horas da tarde, aquele sol super quente. Até as decisões que a gente toma de projeto, essa tipo de ferragem, beleza, ela vai ser comprada, ela vai ser dobrada em obra. Se ela fosse dobrada em obra, por que eu vou usar um ferro que tem uma bitola muito maior, se eu posso usar um ferro com uma bitola menor ou com uma quantidade um pouco maior que vai facilitar o serviço de quem vai estar fazendo isso. Então, eu acho que isso ajudou a gente nessa prática, né? Ter um olhar mais humano Ter um ali olhar pra mais obra humano e tal. sobre isso. E foi um ano, né? E o problema é que, problema entre aspas, né? Mas durante,
Meu pai ficou um tempo desempregado, depois de um tempo ele arrumou um serviço, né? E Sim. quando ele arrumou esse serviço, a gente só sobrava os sábados e domingos pra gente poder mexer na nossa. Os nossos vizinhos, eles, de certa forma, devem ter ficado, de certa forma, zangados com a gente, porque era sábado e domingo, A a gente. Maquita comendo Não, solta lá, Maquita, martelo. 6h30 da manhã. 6h30. E chegava sexta-feira, o corpo já começava a doer, porque sabia que sábado e domingo seria aquela. A gente ficou Aquela pegada, né? 6 meses ininterruptos, né? Sim, sim. Aos sábados e domingos. Mas aí, graças a Deus, conseguimos. Com os prêmios que o Felipe ganhou também, a gente conseguiu, de certa forma, alavancar isso, né? Sim, Os sim. 3D que o Felipe já fazia também fora da faculdade. E a gente conseguiu criar uma estrutura física bem bacana, do jeito que a gente sempre sonhou, e aí deu um start lá no escritório. E Legal. deu pra iniciar. E aí, vocês. Quando foi isso? Que ano que foi isso? 17 e 18, né? 17 e 17 e 18. 18. Isso. Bem no Legal. E início. aí vocês começaram a ter os seus projetos, os clientes No, irem no lá? começo, eu até falava pro Fernando, a gente tá parecendo arquiteto, engenheiro de área gourmet, porque só parecia para fazer área Sim, gourmet. exatamente. Mas eu acho Mas é normal. um, é um Faz processo, parte né? É um também, né? processo. E aí você vai aprendendo. E eu sou até feliz de ter acontecido isso, porque eu acho que o problema não é você errar. Eu acho que o Uhum. problema é você errar uma vez e aprender com o erro. Então, você vai aprimorando o contrato, você vai aprimorando a forma de lidar com o cliente, vai Sim. deixando claro como que é o processo para o cliente. Porque eu acho que quanto mais claro está para o cliente como é o processo, mais tranquilo ele fica. E eu acho que o Sim. Com processo flui certeza. muito mais tranquilo. E aí você vai aprimorando. E a gente começou com um projeto de área gourmet. E aí uma pessoa começou a gostar da área. Ah, gostei da área gourmet do cliente, do fulano. Você quer fazer a minha também? Aí depois da área gourmet começa a surgir umas pequenas reformas. Aí você faz a reforma. E depois da reforma. Pode continuar. E as mulheres juntos vão gostar de falar, né? Ninguém vai entender essa Ninguém vai risada entender. aqui. Não pega, tá? Não, não Não pega? É que pega. o microfone é direcional. É Ah, verdade. legal. Eu tô E é rindo isolado. aqui Beleza, beleza. porque a minha esposa tá conversando com a mãe deles ali e elas estão falando alto. Eu escutei a voz dela, foi bem engraçado aqui. Então, vocês estavam falando aqui que vocês começaram a fazer esses projetos das áreas gourmets. Aham. Sim, E sim. aí um cliente foi perguntando: "Ah, você indica alguém para fazer obra?" Como é que foi essa transição de vocês começarem a fazer tanto o projeto quanto os complementares e as obras? Na verdade, essa transição acabou acontecendo mais foi no final Final do do ano, ano do ano passado. passado. Ano passado. De um ano para o outro, que agora a gente tá começando a explorar um mercado mais de alto padrão, de casas mais completas e tal. E aí agora a gente sentiu mais segurança de trazer meu pai para poder executar as nossas obras. Sim. E aí agora, foi no ano passado que acabou Foi, acontecendo isso. foi. Acabou acontecendo isso. E agora ele executa muitos dos nossos projetos, ele está executando também. Uhum. E aí é bem legal essa questão dele estar executando, porque a gente consegue ter um feedback maior dele. Então, de repente, detalhamento de cotas, de deixar isso mais claro, porque acho que quanto mais claro estiver para quem está, o Sim. projeto estiver para quem estiver ali trabalhando, acaba ficando melhor. Então a gente até os projetos acabam ficando melhor, o resultado dos projetos acabam sendo melhor por causa disso. Eu acho que é excelente, né? Porque tá tudo em casa ali, Sim, tanto sim, a sim. execução quanto o projeto, complementares. Cara, muito bom Aham. mesmo. Sim, 7 horas da noite ele tá me perguntando. E Nossa, aí, isso é e complicado, aquela né? viga Porque lá, é com assim, 3 ou com 3h30, né? Aí você só tá aí 12 horas trabalhando, né? chega no domingo, olha, eu tava pensando no negócio daquela obra, Aham. É e aí o exatamente assim. trabalho é de dia e de noite, É né? Sim, exatamente assim. exatamente, Vocês exatamente. moram juntos Sim, ainda? ainda Sim, sim. ainda assim. Mas Legal. faz parte, né? Então Faz faz parte. parte. Pra até chegar lá no nível Bom, esperado. bom também. E o mercado lá em Cruzeiro? Vocês trabalham na região, Sim, Sim, não só sim. sim. Aham. em Nós Cruzeiro. Conta pra gente aí como é que é o mercado lá. Nós não atendemos só cruzeiro, a gente atende a cruzeiro e as cidades ali, Uhum. mais próximas da região. E tá um mercado muito legal, Da onde pessoal. contratar, se quiser fazer uma casa em Dubai também. Em Dubai, não, atendemos o Brasil e mundo inteiro. Aliás, a gente estava até comentando dos Irmãos à Obra também. Não sei se tem É verdade. Ó, os Exatamente. irmãos à obra aqui, ó. Então, também. Nós também temos um canal no Fernando e YouTube. Felipe. Fernando Então. Felipe. Temos um canal no YouTube também, então a gente acaba explorando muito essa questão das mídias sociais. A gente se aproveita dessa imagem para poder Sim, explorar isso Sim, com nas nossas certeza. redes. E aí e o mercado tá bem aquecido lá, tá? A gente tem Tem bastante condomínio sim, sim. criado lá, então o pessoal tá começando sim. a desenvolver questão de fazer a própria casa. A grande maioria dos nossos clientes são clientes, eu que a gente, de certa forma, acha isso muito legal.
são clientes que já tiveram a sua casa e agora só que a primeira casa que eles tiveram sempre foi aquela casa que precisamos Sim. casar, vamos fazer a nossa casa e pronto. E agora eles estão tendo a oportunidade de ter um cuidado maior com o sonho que é ter a sua própria casa. Então Uhum. eles compram esse lote, e aí depois que tá com o lote tudo ok, aí vão pensar na questão do projeto, que Uhum. é sempre o ideal, né? Você sempre se planejar, porque o projeto ele é um planejamento, né? Então é pensar em todos os detalhes. A grande maioria dos nossos clientes Sim. hoje são esses, que querem cuidar do sonho mesmo de fazer uma Na coisa bem bacana. verdade, acho que o mercado foi mudando, né? Sim. Porque o que que aconteceu? Como você falou, o cara construiu uma casa e quem fazia o projeto era um engenheiro, tal, não Claro, claro. tinha Aham. muito essa questão de arquitetura. Hoje em dia, uma loteadora que vai fazer um bairro, o que Sim, que ele faz? Ele já mura o bairro. Então, todos os bairros novos que tem um Aham. terreno ali de um padrão maior, ele já sim, faz um condomínio fechado, Sim, né? aham. exatamente, Então, exatamente. tem muito condomínio em todas as cidades, Todas as Aham. né, cidades. então tá Acho que é até um lançando um perfil do mercado condomínio é agora, o né? perfil do É um Aham. perfil mercado, novo. Acaba sendo né, um os perfil novo. condomínios fechados. Sim, Aham. sim. E as pessoas, como você disse, essa questão do engenheiro, as pessoas, a gente até ouve no nosso escritório. Ah, eu fiz a minha casa com fulano de tal, mas eu queria ter um cuidado estético maior, de repente, com a fachada, começar a pensar a Sim, parte interna de dentro. E aí, o legal, pelo menos de nós dois trabalharmos juntos, é isso, né? Eu penso muito nessa questão da estética, da beleza, e até quando vai o casal lá, a esposa logo já se associa comigo, porque sabe Sim, que o sim. porcelanato, o móvel planejado, quem faz sou eu, mas aí o marido se associa mais com o Fernando, porque quem corta o orçamento ali é o Fernando. exatamente. É sempre. Porque a gente oferece a solução completa. Então, a Sim. pessoa vem, o cliente vem, faz o projeto de arquitetura com o Felipe, eu faço toda a parte técnica, mais orçamento de obra. Uhum. E aí, a gente apresenta esse orçamento para o cliente, e a partir do momento que ele está com esse orçamento, ele tem a decisão se ele vai fazer um financiamento, se ele vai construir com recurso próprio. Às vezes, por exemplo, o projeto, ele sonhou X, e o projeto ficou meio X, ou aliás, X sobre X 2. sobre 2, enfim. É, Ele meio aumentou. X é Meio difícil, X né, é tem que ser difícil. Os um dois, X e meio, o dois X e meio, X, É exatamente. difícil, né? É É muito difícil, difícil. porque ele difícil. não imagina quanto custa, né, Sim, Sim, sim. é exatamente. muito caro hoje Construir hoje construir. tá muito E caro. na verdade, a pessoa ela chega com uma expectativa muito alta e de repente o orçamento que ela tem não dá para atingir aquilo. Então a gente tenta Isso é muito trabalhar. importante, né, Sim, para sim. ele Deixar também o. não ter uma Sim, decepção, com né. Sim, é por certeza. isso que essa Esse questão lance do da orçamento. expectativa aí é bem Então. E complexo. essa parte, a gente faz no escritório uma coisa de compatibilização. A gente gosta muito de compatibilizar Uhum. o projeto, a expectativa, né, o sonho, a expectativa com a realidade. Então, depois, quando a gente apresenta o estudo preliminar e tal, a gente sempre já vai passando uma noção de valores para ele. Olha, esse estudo aqui tá ficando na casa de Sim. tanto. Tá legal para você? Não, Sim. Fernando, de repente passou um pouquinho, daí a gente já consegue enxugar um pouquinho a área, vamos estudando isso. E aí, quando o Fernando faz a parte técnica, a gente tem um orçamento, depois desse orçamento, aí a gente apresenta para o cliente: olha, o valor final para a gente poder construir é esse. É lógico Uhum. que não é um orçamento fechado, que tem as variações, mas é bem próximo disso. É viável para você? Não? O que você acha disso? E aí, em cima daquele feedback que o cliente nos dá, a gente vai trabalhar de novo, porque a ideia dos nossos projetos é que sejam projetos que saem do papel. Porque não adianta Uhum. você ter um projeto que fica Sim. ali no papel que não é execuível, né? Outra coisa, cara, a pior coisa que pode acontecer é o cliente começar uma obra e não terminar. Nossa, é muito Sim. E triste, né? fica aquela Aham. obra lá, e aí o cara não tem como morar. Justamente. Aham. E a questão. Isso é bem ruim, Sim, Sim. e é muito sério também, porque, muito. querendo ou não, isso é um sonho, né? E eu sempre falo com o Fernando, a gente tem que tentar fazer esse caminho ser o mais leve possível, porque a pessoa não tá ali para resolver um problema, para lidar com uma doença, é para construir o Sim, sonho dela. Então, eu acho que se você ser frustrado no meio desse caminho, acho que É bem é decepcionante, né? decepcionante. Então, com Decepcionante. para certeza. evitar isso, é por isso que é legal você ter um planejamento. O projeto nada mais é que um planejamento. Então, em cima desse Exatamente. planejamento, você diz se vai funcionar, se não vai, e se não for funcionar, o que a gente pode fazer para você conseguir atingir esse objetivo seu da melhor forma Isso, com possível, né? Uhum. certeza. E quando o cliente procura a Gêmeos Arquitetura e Engenharia, ele vem pelo estilo, ele vem pela Instagram, Assim, ou assim, quando o cliente chega, você pede num briefing ali que você faz com o cliente, pega umas referências do que você gosta aham, para eu entender aham. sua linha. Assim, Conta para ele. quando os clientes nos procuram, e daquela questão que eu estava falando para você de gostar de desafio. Nós não somos da linha que embora eu seja muito apaixonado pela arquitetura contemporânea, explorar a tropicalidade do nosso país, Bernardes Arquitetura, Jacob, sou apaixonado por esses arquitetos, Uhum. e se alguém me fala assim: "Felipe, faz um projeto que é a sua cara", eu vou fazer isso, essa Sim, arquitetura mais contemporânea. Mas eu sou na linha de que o sonho é do cliente, não é um sonho meu. Eu estou sim, fazendo pro cliente, não estou fazendo para mim. exato.
Até porque acho que a profissão do arquiteto é uma profissão muito servil, né? Existe aquela questão do ego toda, mas eu tento deixar isso de fora à parte, porque eu tô ali para servir o meu cliente. Então, de repente, se o cliente me pedir uma casa neoclássica, eu faço sem problema. E eu gosto desses desafios. Mês passado, não. Uns 2 meses atrás, o cliente me pediu uma casa neoclássica e na semana passada foi uma cliente que ela queria uma casa estilo Ibiza. Mas então, Sim. eu acho legal esses desafios de correr atrás, de procurar informação e dentro do que o cliente me pediu, eu vou fazer da melhor forma possível. Então, Hoje em dia também com a internet, o Pinterest, sim, tem, são Claro, cara, muitas muita referências referências. aos referência. Aham. montes, né? São muitas referências. E aí eu tento entender a necessidade do cliente, e aí, em cima disso, do que o cliente me pedir, tem muito cliente que fala, Felipe, eu gosto muito daquela arquitetura mais contemporânea que você faz, eu quero ir nessa linha. Aí eu Uhum, me sinto até mais confortável para fazer. Mas eu também gosto dos desafios. Então, se alguém sim. me pedir E uma. aí você pega, vai ver ali numa reunião a necessidade dos Justamente, clientes, daí o processo, na verdade, quantos filhos tem, como é então, que o é a processo ele família, começa bem. do que Primeiro, ele gosta. primeiro a gente faz uma reunião nós 12, nos apresentamos o serviço, e aí depois o processo ele começa muito comigo, porque na verdade Sim, na nasce a arquitetura arquitetura. Nasce na comigo. arquitetura. E aí a gente vai desenvolvendo os estudos preliminares até chegar num consenso final entre o cliente. Não, beleza, esse é o projeto da minha casa, é o sonho do meu cliente, é o meu sonho, no caso do cliente pensando. E aí finalizamos o estudo preliminar, aí vai pro Fernando. Daí o Fernando vai desenvolver toda a parte dele. Sim, toda a parte técnica, já estrutura, hidráulica, elétrica, fundação, enfim, Uhum, mais o orçamento da obra. Quando chega na parte do orçamento da obra, a gente apresenta de novo para o cliente, e aí é o choque da realidade, né? Sim. Mostra para ele, é isso, tá em isso, mas a gente sempre vem direcionando, que foi o que o Felipe falou. Eu tenho tanto para construir, então a gente já sabe a metragem, sim. cabe tanta quantidade de quartos, enfim, a gente vem orientando. E aí, quando a gente tem esse valor, a gente passa para ele, e aí ele decide se ele dá continuidade com financiamento, se ele dá continuidade com recurso próprio, ou se ele vai fazer isso planejado, enfim. Uhum, Ou se de repente precisa a gente corrigir alguma coisa do estudo Sim, preliminar, a gente porque a volta. gente só passa para a próxima etapa, que seria a parte de prefeitura, condomínio e tal, se essa parte do orçamento for aprovada antes. É entendi. uma metodologia que a gente escolheu para a gente, no final, garantir que o cliente fique satisfeito e que o projeto saia do papel. E aí o cliente aprovando esse orçamento, não, beleza, é isso. Aí a gente faz toda a parte prefeitura, com toda a parte legal, e aí, aprovada a parte legal, a gente entrega todos os projetos. Executivo, complementar, daí a parte, se o cliente fechar interiores, a gente faz toda a parte de interiores também, então Muitos móveis. fazem interiores ou como é que é? A maioria? 50%? 80% dos clientes que nos 80%. procuram para fazer o serviço completo. E aí o Fernando é só meu engenheiro, é difícil ele fazer obras de outra. Tem contrato de exclusividade. Eu acho que Ai, ai. de 4 anos, acho que eu já só fiz 3, né? Uns 3 É bem projetos raro. estruturais. A gente Fora, né? Que não. Fora. fora os que a gente já tem em andamento. E a gente Então, tem uma média de 30 clientes por ano, então são bastante clientes que a Cara, gente bastante atende. projeto. E muita aí coisa, é hein? bastante coisa. E aí não tem como Não abrir. dá nem pra Não ele dá, fazer não projeto dá. pra E aí fora. e até legal E porque é, a gente vai deixa eu afinando a fazer forma. até uma pergunta. A equipe é só vocês dois ou tem mais Nós temos gente no escritório? estagiários. Na verdade, por enquanto, um estagiário de arquitetura e um estagiário de engenharia. Ah, E tem esse. que ter. Não tem que É ter, senão muito você não trabalho. dá conta. E Já aí. tem Aí anos, você tem que já passar nas obras, tal, Sim, sim, administrar. justamente. tem que fazer vídeo pro Instagram, tem que cuidar das redes, então é Não dou bastante coisa. conta, não Aham. dou conta, senão não É dá conta. muita coisa. E aí, esse ano nós vamos ampliar a nossa sede, vamos para um outro lugar, tá? E a gente vai aumentar a nossa equipe, porque realmente fica muito puxado, né? Não, É, não dá para fazer Sim. tudo. E é um serviço Mas muito. vocês estão lá ainda no mesmo Sim, a gente escritório? está de sim. mudança, já estamos saindo de lá e indo para Entendi. outro endereço. Só que é um serviço muito minucioso, detalhista, não dá para você fazer com pressa, correndo e tal. Tem a questão do BIM hoje, que hoje ajuda muito, né? Sim. Até ano passado, metade do ano passado a gente trabalhava muito com AutoCAD ainda, mas aí eu já migrei para o Revit, e Revit já é uma mão na roda, né? Já alivia Nossa, para fazer bastante. um corte ali é Nossa, maravilhoso. Até pra você No checar. AutoCAD Sim, ali é nossa, com fluido, hein? linha a linha, né? E aí eu É. sempre falo que o Revit eu já tenho mais 3 funcionários ali trabalhando para mim, porque enquanto eu tô fazendo a planta, o Revit já tá desenvolvendo O fachada, o corte, tudo. corte, e aí é muito mais rápido, né? sim, com certeza. Sim, E aí, projeção ali e tal, justamente, o tudo. resultado acaba sendo muito melhor. E aí finalizada essa parte toda, aí a gente começa a parte de obras. E aí quando começa a parte de obras, aí o Fernando ele começa o processo. Que daí vai Sim. começar a fundação, estrutura e tal. Exatamente, Como é que funciona a obra? Alguém dos dois administra ou os dois? Como que é dividido o trabalho? Nós não fazemos gerenciamento de obra. Então, tipo, vou ter que. Compra de materiais, a gente não faz, a gente faz o acompanhamento da obra. Essa parte, questão de Ah, tá, gerenciamento é mais meu pai que entendi. faz, que você não dá conta, né? É muita coisa para muita fazer. informação, E aí, quando exatamente. Mas começa. vocês fazem o gerenciamento. O pai que faz, você falou? É responsabilidade dele, não é um serviço contratado no mesmo contrato, entendeu? Vamos colocar assim. Sim. Eu ofereço o serviço dele, se o cliente quiser fazer legal, senão ele tem liberdade para procurar outro construtor também. Mas são contratos separados. Mas
quando começa a questão da obra, é o Fernando que faz. Ele começa, né? Sim, sim. Você faz o Parte de acompanhamento. acompanhamento, fundação, tá subindo estrutura, laje, reboco, até chegar na parte que volta de novo De pro Felipe, acabamento. E que é a aí, parte de acabamento. isso, aí volta comigo, daí o resto sou eu que fecho, né? Daí a Uhum. parte de revestimentos e tal, mobiliário, e aí eu fecho essa parte. Então, Sim. o Início e cliente, fim é você, o e cliente no fica meio muito fica. cansado da gente, que é um processo bem extenso, né? E o pai, então, que fecha essa parte de obra, de mão de Sim, obra, sim, Sim, ele sim, acaba exatamente. executando. É bem legal porque é mais fácil de lidar, de repente acontece um mas problema se interno. faz compra de material também e Não, tal, então, a tudo. compra quem faz ou é ele ou é o cliente, a gente não faz. Nós não assumimos essa responsabilidade, porque acaba sendo muita coisa para poder lidar, né? Gerir, né? Sim. O Então, projeto já é muita coisa, tem que ficar passando na obra Não, é que também. eu tô imaginando, que senão tinha que ter também mais a equipe ali de compra, um claro, escritório para claro, com administrar certeza, as com certeza. notas, Eu ia ter tal, que chamar meu tudo. outro irmão para trabalhar com a gente. Verdade. O outro irmão é outra profissão, É né? outra profissão, ele é enfermeiro, então Não tem Ah, nada. entendi. tudo totalmente fora É, da área, totalmente né, oposto. então mas é muita coisa para você gerir e garantir a qualidade também, né, que não adianta Uhum. também você pegar muita coisa e não conseguir garantir a qualidade. Então eu e o Felipe, a gente é bem pé no chão nesse sentido também, então vamos Uhum. fazer até onde a gente dá conta e garantir a qualidade no resultado final. Show de bola. Cara, Isso aí. parabéns aí pelo trabalho. Legal, Fantástico. Muito muito obrigado. obrigado. Quem quiser encontrar aí os gêmeos, Arquitetura e Engenharia, o Felipe e o Fernando, como que o pessoal faz? Arroba o Gêmeos Arc, que é o nosso Isso. Instagram, mas também estamos no Facebook, temos no YouTube. O YouTube tá um pouquinho parado, porque não dá tempo de fazer vídeo para YouTube também e tal. Mas nós Uhum. somos muito ativos no Instagram, Facebook, então só procurar o Gêmeos Arc que nós estamos por lá. E site também, tem Sim, um tem o site, WhatsApp também, WhatsApp, tem tudo aí. no Instagram Beleza. consegue ter. E vocês também, se quiserem, pode fazer os seus agradecimentos aqui para o pessoal, né? Para a família. Vou deixar o Fernando, ele é o primogênito, ele faz o É. agradecimento. Queria É nada. Nessa hora o Os dois são. primogênito tem hora, né, só É, agora. Mas eu queria agradecer ao pessoal que tá acompanhando a gente, com certeza a gente vai fazer a divulgação, nossos professores, todo mundo que contribuiu para que a gente, conseguisse chegar, né, nesse certo. ponto que a gente tá hoje, né. Tem muito ainda pra gente poder atingir, mas, agradecer todo mundo que participou aí da nossa jornada de vida. Sem vocês a gente não chegaria nem onde a gente tá, né, nem na metade do Agradecer caminho. também nossa família, pelo apoio de sempre, e agradecer a vocês também pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que Beleza. fazia falta um Um podcast podcast assim É, ali aqui na da região região, né? sobre arquitetura e construção. Legal. Curtiu aí o nosso estúdio De aqui? muito bom gosto. Parabéns, parabéns. muito legal, Você parabéns. viu? Que legal. Cara, obrigado aí pela presença de A vocês. gente que Nós que agradece, agradecemos. obrigado aí pelo convite. Show de bola. Beleza, E obrigado. Isso aí, aí. qualquer hora eu vou lá fazer uma visita na região lá, Vai sim. conhecer Apareceu também por lá, o liga pra gente. escritório. A gente vai estar te recebendo lá, Beleza. Isso beleza? aí. Valeu, galera. Show de bola. Até o próximo ManzaCast. Obrigado.